A fazenda que eu morava lá tinha uma árvore que sangrava, tinha umas pessoas que apareciam do nada e sumiam do nada. Sempre que eu ia trabalhar em Curitiba e eu ficava mais de um dia, ficava 2, 3, 4 dias lá na cidade ali e tal, eu aproveitava para ir almoçar num restaurante que eu gostava muito, muito, muito mesmo, sabe? Que eram as pessoas do aeroporto mesmo que tinham me apresentado ali. E era um restaurante bem frequentado pelas pessoas do aeroporto, inclusive com ex-funcionários do aeroporto. E era aquela coisa bacana, assim, sabe? Tipo, comida à vontade por um preço fixo, fogão a lenha, aquela comida saborosa e o atendimento muito, muito bom mesmo. E aí, graças a esse atendimento muito bom, eu fiquei amigo do pessoal ali, fiquei amigo dos garçons, do dono do restaurante lá e da pessoa que meio que cuidava de tudo ali, que eu acho que era um tipo de gerente ali, o seu Jurandir. E aí, nessa de ficar amigo, de já começar a conversar, e aí as pessoas veem que você é de fora, aí já começa a contar a história e tudo mais. O seu Jurandir contou a história dele pra mim e falou porque ele não morava mais em fazenda, né? Inclusive, ele já começou a história falando assim, rapaz, acho bonito, acho legal, gosto, respeito muito as pessoas que gostam, mas meu negócio é cidade. A minha cota de morar em sítio deu quando eu era mais jovem, mais moleque. A fazenda que eu morava lá tinha uma árvore que sangrava, tinha umas pessoas que apareciam do nada e sumiam do nada. Tinha um monte de coisa esquisita, inclusive eu passei por coisa esquisita. Aí é claro, né, que eu já perguntei pra ele que história era essa, que árvore era essa, que pessoas eram essa. E aí ele contou, ele explicou mais ou menos, né, a história de toda a fazenda e tudo mais, e contou as experiências que ele tinha passado ali, e falou da história dessa árvore, que eu vou contar pra vocês aqui agora. Ele morava no interior do Paraná, e aí essa fazenda era uma fazenda grande, 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 onde o foco da fazenda era plantação, era lavoura, essas coisas assim. Porém, tinha um pedaço da fazenda que era uma plantação de eucalipto, e tinha um pedaço da fazenda ali que tinha alguns bois ali, bois para corte ali, que a família que era dona da fazenda também mexia um pouquinho com pecuária, inclusive era com que o pai dele trabalhava, né? Era o motivo do pai dele ter sido contratado e morar e trabalhar nessa fazenda, era ali meio que para ajudar na criação ali dos bois, das vacas, enfim. E a primeira experiência que ele teve, logo que ele chegou, ele já tinha escutado quando ele chegou ali que tinha a história, a lenda dessa árvore ali, da fazenda, que todo mundo meio que tinha um pouco de medo e tal. E as pessoas contavam que essa árvore servia meio que para marcar ali onde ficava ali o começo da mata, onde também dividia as fazendas antes das fazendas serem uma só, né? Que essa família comprou e juntou tudo, mas antes eram divididas ali, enfim. E ali também era um lugar que ele falou que as pessoas não gostavam muito, porque há muito tempo atrás, antes dele morar lá, tinha uma casa de caça ali. E aí essa casa de caça era onde os caçadores deixavam as coisas e tal, ou descansavam. E ali eles se encontravam. E certa vez, o que as pessoas comentavam é que dois caçadores tinham se estranhado lá nessa casa ali, e um tinha tirado a vida do outro ali, e meio que ficou um lugar meio esquisito, né? Tanto que destruíram, ficou só espaço lá, o resto da casa, e ficou a árvore lá. E essa árvore, as pessoas chegavam até a fazer encontros, essas coisas ali, antes de ter as coisas da cidade, e as pessoas pararam de fazer esses encontros, de confraternizar próximo dessa árvore, porque surgiu uma lenda ali que depois de muita coisa que aconteceu ali, a árvore sangrava, né? Ela soltava um líquido vermelho que ninguém entendia o que era. E aí ele falou, segundo ele lá, que até pessoas da igreja tinham ido olhar aquele líquido, pessoas que trabalhavam com aquilo, e as pessoas que moravam ali foram tentar entender o que era aquilo, e não era uma árvore que era para dar nenhum tipo de fluido ali, de seiva, nada do tipo daquele jeito, mas de vez em quando parecia que ela soltava uma tinta vermelha que chegava a escorrer dela assim mesmo, assim, que parecia sangue mesmo. E quando eles cortavam a árvore, as pessoas que foram lá tentar entender o que era, não era para aquela árvore ter aquilo, né? E quando era feito o corte nela, não aparecia aquilo. E de vez em quando ela soltava esse líquido vermelho e as pessoas falavam, vixe, é mau agouro, aquela coisa de superstição. Então já tinha algumas histórias que aquele lugar onde a árvore estava ali não era um lugar muito bom, né? Aí, contando a primeira experiência que ele teve, foi a seguinte. Um dia ele foi levar comida pro tio dele, pro amigo do pai dele que tava trabalhando com ele lá no pasto lá, arrumando cerca, arrumando as coisas, tapando buraco pros bois, pras vacas não pisarem e tudo mais, estavam fazendo aquela manutenção, né? E era um dia assim, normal, um dia
tranquilo, era meio-dia, sol lá em cima, tudo sossegado. Ele pegou as 2 marmitinhas ali na casa dele e foi, né? Era coisa ali de alguns metros, coisa de 1 quilômetro e pouquinho, não muito longe da casa até o pasto, né? Só que tinha que passar por essa encruzilhada, né? Que era a borda da mata, onde começava a mata nativa. Do outro lado era plantação de eucalipto e do outro lado era pasto, né? Fazia uma bifurcação ali onde ele ia, nessa estradinha interna ali da fazenda. E andando ali, tranquilo, sossegado, no meio do caminho ele começou a escutar pessoas conversando, sabe? Pessoas falando, sabe? Só que não entendeu direito o que aquelas pessoas estavam falando. Ele falou que era como se fosse um idioma diferente, era como se fosse... Ele não conseguia entender. Ele dava pra sentir que era a voz de pessoas, mas não dava pra entender o que as pessoas estavam falando. E aí ele olhou pra um lado, olhou pro outro, né? Não era pra ter ninguém por ali aquele momento. Num reflexo ele até falou, será que é meu pai e meu tio que estão voltando e tal? Olhou pra um lado, não viu ninguém. Não entendeu direito e conforme ele foi se aproximando dessa encruzilhada onde ficava a árvore aí, ele aqui ficou mais forte, né, a voz das pessoas, e ele viu que tinham 2 pessoas vindo da mata, né, bem pela trilhinha, assim, sabe, entre a mata e os eucaliptos, onde terminava a mata e começava os eucaliptos, assim, tava vindo essas 2 pessoas e ele estranhou, assim, ele falou, não reconheceu, não entendeu quem eram aquelas pessoas, e depois ele parou para olhar melhor ainda, ele estranhou mais ainda, que ele viu que eram 2 pessoas inteirinhas de branco, sabe? Inteirinhas de branco. Ele falou assim, além das pessoas serem muito brancas, sabe? Parecerem estrangeiros mesmo, pelo que ele falou. Parecerem pessoas que não eram dali, sabe? Muito pele muito branca, assim, que parecia aquela coisa que é refletir na luz do sol. E aí, a roupa inteirinha, camiseta, camisa toda branca, calça toda branca, chapeuzinho branco, assim, falando assim. Ele falou que não dava pra ver a sobrancelha das pessoas de tão branco que eram, assim, com os olhos bem escuros, assim, sabe? E aí ele ficou olhando aquilo e não entendeu. Aí ele falou assim, é médico isso, né? Porque parecia que aquelas pessoas tinham acabado de sair de um hospital, sabe? Aqueles 2 homens pareciam que tinham acabado de sair do hospital, assim. E aí ele falou, o que é isso, né? Médico, enfermeiro andando aqui, não era para ter ninguém aqui agora, né? E aí num primeiro momento ele não teve medo, ele só teve uma estranheza, né? Ele teve uma sensação de estranheza de olhar aquelas pessoas ali, né, sem sentido estarem por ali. Uma das pessoas estava segurando uma mochila grande assim, ele falou, um saco, como se fosse um saco, só que com alça bem grande assim, e o outro estava só acompanhando e conversando, e naquele momento era só estranheza, até que chegou num ponto assim que ele estava numa parte mais alta e aí o golpe de vista daquelas pessoas passou a dar para ver ele também, né? Ele moleque de tudo ali. Aí ele olhou, continuou olhando para as pessoas assim, meio sem reação, né? Naquele primeiro momento ele não tinha pensado em voltar ainda e nem em correr. E aquelas pessoas enxergaram ele. Aí ele falou que quando os 2 homens olharam para ele e os 2 homens se espantaram em encontrar com ele ali, e ele tá encarando os homens e os homens encarando ele, aquela situação meio, sabe, tipo, deu um confronto entre eles ali, aí ele começou a sentir muito medo. Aí ele começou a ter uma sensação meio de, tipo, desconforto, um arrepio, sabe, como uma sensação ruim mesmo, assim, como se, tipo, o que tá acontecendo, né, isso não é normal, e aquilo ia dando um desconforto, um mal-estar muito grande nele. Aí ele começou a ter a sensação que ele tinha que sair dali, sabe, que ele tava... aquela sensação de medo mesmo, que ele tinha que correr. Aí ele ficou naquela dúvida se ele corria até o pai dele, que estava alguns metros ainda para frente no pasto, né? Ou se ele voltava correndo em direção à casa dele para encontrar lá com a mãe e com as outras pessoas que estavam trabalhando lá perto da sede da fazenda, né? Ele estava quase que meio que no meio do caminho ali, sabe? Não sabia se correr para um lado ou correr para o outro. Só que se ele corresse em direção ao pai, ele ia se aproximar mais ali. Ele ia ter que, de alguma forma, entrar mais no campo de visão dessas pessoas esquisitas, né? E aí ele olhando, encarando, né? Até que chegou um momento que aquelas pessoas que estavam encarando ele, um olhou pro outro, assim, e eles voltaram com pressa pro lugar da onde eles tinham vindo, sabe? Isso é uma história que eu tô contando pra vocês aí do começo dos anos 90, né? Então, tipo, você encontrar com uma pessoa no meio do nada, no meio da mata, assim, afastado de tudo, longe da cidade, num lugar que era pra ter só as pessoas que moram e trabalham ali, muito sinistro mesmo. Ainda mais um moleque de 9, 10 anos, que era a idade que o Jurandir tinha na época. Aí ele viu que as pessoas, né, esses 2 homens esquisitos,
correram pra volta pro lugar de onde eles estavam vindo, né? Voltaram pro meio do mato. Ele correu em direção ao pai dele, falou: meu pai tá mais perto, né? E aí correu em direção ao pai dele, o amigo do pai dele, o tio dele ali, né? O conhecido dele ali, já sem fôlego, chegou com as marmitas na mão tremendo. E aí ele falou: pai, tem 2 homens esquisitos, todo vestido de branco no meio do mato, assim, lá perto da árvore que sangra lá e tal. Aí os dois, um olhou pro outro, assim, com uma cara meio tipo... como se tivessem logo de cara já entendido o que ele falou, mas meio com espanto também, né? E aí bateu um pouquinho de silêncio. O rapaz que tava com o pai dele, que ele chamava de tio, tava de moto, né? Tava com uma motinha velha, já subiu na moto e falou: vou lá ver, né? E aí ele, com o pai dele, ele explicou melhor a situação, contou tudo pro pai dele. Aí o pai dele falou: não, vamos voltar lá e tal. Segurou a sacola ali com as marmitas e andando um pouco rápido assim, já foram alcançar, né? Enquanto o outro homem andou em toda a volta ali com a moto, procurando para ver se encontrava alguém, deixou a moto ali, chegou a entrar um pouco na mata ali e não viram ninguém, né? E nesse dia, a árvore tava toda vermelha, segundo ele, sabe? Segundo ele, tava esquisita a árvore esse dia. E aí ficou aquela sensação estranha. Depois eles voltaram lá, o pai dele e o rapaz contaram para os outros funcionários da fazenda: ó, meu filho, eu acho que viu 2 homens estranhos, todo de branco andando por aí e tudo mais, né? A gente não sabe quem que é e tal. Depois que aconteceu isso, ele ficou sabendo que ali naquele eucalipto ali, outras pessoas já tinham visto outras pessoas de branco andando dentro do eucalipto ali. Sendo que uma dessas pessoas, das mais antigas que moravam na fazenda há muitos e muitos e muitos anos, ela contava que quando ela tinha acabado de morar lá na fazenda, sabe, tipo, ainda era jovem, estava um dia trabalhando, ele tinha certeza que aquelas pessoas tinham saído da árvore, sabe? Elas tinham, de alguma maneira assim, elas, sabe, elas não estavam ali, do nada as pessoas saíram da árvore e foram andar ali pelo eucalipto. Só que geralmente as pessoas viam essas pessoas andando por ali à noite, não viam de dia, sabe? Então por isso era uma das superstições que tinham ali em torno dessa árvore. Outra história que ele contou é que certa vez uma vaca tinha... alguma coisa tinha saído fora do planejamento ali e a vaca tinha dado cria no meio do pasto, já assim à noitão, sabe? E aí eles foram descobrir depois e tudo mais. E o pai dele que trabalhava com essas coisas e as outras pessoas ali, e ele também tiveram que ir lá acudir essa vaca, né? E aí não ele, né, e o pai dele, que eles foram lá, só ajudaram e voltaram e tal, mas os outros... pessoas que trabalharam nessa contingência ali, né, para salvar a vaca, viram luzes andando no meio do eucalipto, sabe? Viram luzes estranhas assim. E também ficou uma sensação meio de tipo, o que era aquilo, né? Luzes e tal. E para completar, das histórias que o Jurandir contou para nós também uma vez, que um vizinho ali de casa deles que trabalhava ali naquela fazenda ali também, certa vez... ficou trabalhando até mais tarde, alguma coisa assim, ficou pro meio do mato lá, resolvendo as coisas. E ele saiu e, por algum motivo, ele fez o caminho que passava na frente daquela árvore também. E quando ele estava já passando em frente a essa árvore, alguns metros dela ali, pela estradinha que vinha do pasto e ia para a sede da fazenda, ele olhou e ele viu uma velha, só que era uma velha, uma senhora muito velha assim, tipo encostada com uma mão na árvore assim e com a outra mão na cintura, como se estivesse segurando alguma coisa, e ele conseguia ver que era uma velha pelo semblante e tudo mais, mas não dava para ver bem as feições dela, e ela tinha olho vermelho e ela estava encostada nessa árvore ali também. E aí aquele senhor, na hora, já que viu aquela situação, já correu, já fugiu. Então eram essas histórias, né? Fora também que ele contou que rezava a lenda, que um dos caras que estava envolvido naquela confusão que eu contei pra vocês, que um tirou a vida do outro, as pessoas comentavam que ele ou alguém da família dele era lobisomem, e de vez em quando eles escutavam o uivo, escutavam alguém correndo ali pro meio do mato, e que ele, quando ele era criança, ele chegou a escutar as pessoas comentando que tinham visto barulho,
barulho, que foi preciso dar tiro pro alto para o lobisomem não vir em direção à sede da fazenda, e ele e outras pessoas iam lá no outro dia ver, a árvore estava cheia de marcada de arranhado, assim, é claro que poderia ser uma onça, alguma coisa do tipo, mas tinham muitas pessoas que trabalhavam nessa fazenda ali que acreditavam plenamente que era um dos caçadores lá da confusão, né, que estava amaldiçoado com isso daí, ou alguém da família do caçador que tiraram a vida dele lá, que também tinha a lenda que ia lá arranhar a árvore lá e lamentar a morte ali do parente dele, né? Era mais ou menos uma das histórias também que ele contava, que as pessoas comentavam muito. E aí, por causa dessa e das outras histórias, ele falou, meu, eu tinha muito medo de ficar sozinho ali pro meio do mato, tinha muito medo de ficar me virando por ali, então quando eu tive a oportunidade, eu vim pra cidade, gostei da cidade, e meu mundo hoje é isso, né? Olá, eu sou o Rogério e esse é o Sem Tempo... Contando as melhores histórias. Não, agora você vem do meu lado aqui. Vai ficar estranho chegando assim, você vai cortar essa parte? Eu vou cortar, tipo, do nada você... Tá, deixa eu me ajeitar aqui. Esse... Peraí. Pode? Pode. Contando as melhores histórias. Na tua vontade? Sim. Recadinhos rapidinhos. Esse ainda não é o vídeo especial de 20 mil inscritos. Quero agradecer muito 20 mil inscritos. Isso é uma marca sensacional pra mim e pro canal. Sem palavras pra agradecer. Comemorando aqui. Eu vou fazer um vídeo muito especial ainda que, infelizmente, aí por causa das agendas, por causa de toda a correria, do dia a dia, do feriado que se aproxima e tudo mais, eu não consegui conciliar, mas vai ter um vídeo muito especial nos próximos dias aí, juntando os dois mundos, né? Juntando A Hora do Pesadelo e Sugar Daddies, com a participação de dois amigos aí, vai ser o vídeo especial de 20 mil inscritos. Vai ser logo, prometo pra vocês. E é aquilo, né? Pra você não perder esse vídeo especial e os próximos e tudo mais, você tem que se inscrever nesse canal, curtir, comentar, ativar o sininho, hypa que ajuda muito o canal crescendo. Vou melhorar muito esse canal, ainda tem muita coisa que eu quero fazer. Ultimamente não tá dando aí pra colocar em prática todas as ideias, mas logo a gente chega lá. E se você tem a condição, se você pode e quiser, claro, né? Se tornar membro com ajudinha assim, que é um cafezinho por mês, que eu acredito que não vai fazer tanta falta para você, mas vai fazer uma diferença imensa para mim. Considere ser um membro para ter acesso a conteúdo extra, para ter acesso lá ao nosso grupo especial, onde as pessoas estão sempre lá conversando, contando as suas histórias, assim. Uma área secreta incrível. E se você virou membro recentemente, é só você ir lá no posts, né, na assinatura lá e clicar no link. Eu acho que é o primeiro link que tem lá aparecendo. Você já entra no nosso grupo especial, porque tem algumas pessoas que se tornaram membro e ainda não entraram. Mas é isso, os recadinhos de hoje são esses. Acho que uma das últimas viagens que eu fiz a trabalho mesmo, foi para Barreiras, que é lá interior da Bahia, divisa com Tocantins ali. E aí lá a gente estava estudando algumas coisas assim, pessoal que estava tentando fazer algumas adequações para fazer pista de aeroporto em fazenda, assim, enfim. E aí eu fui visitar essas fazendas com os amigos e tal, a trabalho lá. E aí numa dessas fazendas lá, fiz algumas amizades, estava conversando, aí tinha um senhor muito gente boa, muito simpático, seu Gervásio, que também era aqui da região de São Paulo e tudo mais, mas que já estava trabalhando, morando e família, todo mundo em Barreiras há muito tempo já, segundo ele, né? E já tinha se acostumado. Ele falou que quando ele era moleque, ele morou muito tempo em fazenda, e aí ele, durante um tempo, ele tinha passado por algumas experiências ruins, né? Tanto sobrenaturais, como é que eu vou contar aqui pra vocês agora, quanto experiências ruins, assim, de segurança e tudo mais, mesmo de ser assaltado e tal. E aí ele falou, vou morar na cidade. Só que naquele momento ele tinha... a vida inteira trabalhei no mato, vou voltar a trabalhar no mato de novo, e tava naquela fazenda, né? Mas, ficando na parte de histórias sobrenaturais, o que o Sr. Gervásio contou pra mim foi o seguinte... A fazenda que ele cresceu, que ele morou e tudo mais, era uma fazenda que ela tinha um brejo meio mal assombrado, segundo ele. Era um brejo onde acontecia um monte de coisa esquisita. Era o tal de ver o boitatá, né? Que era aquela cobra de fogo correndo, mas um monte de gente tinha visto já, segundo ele. Aí tinha as pessoas que
relatavam que viam uns bichinhos pequenininhos, como se fossem uns duendes, sabe? Uns bichinhos andando lá de vez em quando nesse brejo. E também tinha gente que diz que via lá um bicho feio, grande lá, que alguns falavam que era o chupa-cabra, outros falavam que era lobisomem, outros falavam que era até o famoso cão da quaresma lá, que é o cão dos infernos, né? Que as pessoas falam que é um cão preto de olho vermelho e tal. Já contei a história dele aqui no canal, né? Mas a história que realmente assustava ele e a família dele, todos os outros que trabalhavam e moravam ali naquela fazenda e tinha esse brejo assombrado, era o tal do homem-pássaro, ou do pássaro gigante, do pássaro fedido que eles falavam. O que era isso? Falou que de vez em quando as pessoas estavam lá, por algum motivo ou outro, trabalhando ou passando ali por perto do brejo, fazendo alguma coisa, andando por perto ali, e sempre quando já era assim, à noite e tal, às vezes eles sentiam um cheiro muito, muito, muito forte, cheiro podre de carniça assim mesmo, sabe? Como se fosse alguma coisa em decomposição, assim, segundo ele. E quando as pessoas meio que, né, prestavam atenção nesse cheiro, em alguns casos, em alguns momentos, as pessoas viam um pássaro muito grande, do tamanho de uma pessoa, sobrevoando assim, sabe? E sempre na região desse brejo. E aí ele falou que na vez que ele viu, foi a seguinte: ele tinha ficado trabalhando até mais tarde com mais uns 2 colegas ali de trabalho, e aí, por algum motivo eles precisavam ir buscar alguma coisa que eles tinham deixado parado lá naquele brejo. Eram para eles terem voltado para casa muito antes mesmo, era para ter voltado ainda antes de anoitecer, 6, 7 horas, que era uma época do ano que demorava para escurecer. Só que escureceu, e quando ficou escuro ficou muito rápido e já era 9, 10 horas da noite. Eles foram lá no brejo lá pegar lá os equipamentos de trabalho, as coisas que eles tinham largado lá. E quando eles estavam já pegando as coisas, ajeitando as coisas, eles sentiram o odor que todo mundo falava. E aí um deles até brincou, falou: ih, rapaz, olha o cheiro de carniça aí. Só falta o bicho aparecer, né? Aí eles escutaram o barulho da asa batendo bem forte, assim, sabe? Aquele barulho, pau, pau, sabe? Passando assim. E aí quando eles viram, lá pro fundão do brejo, tava lá o pássaro gigantão parado com as asas assim, sabe? E eles viram a hora que o pássaro tava já recolhendo as asas, né? Aí um olhou pro outro, ele tava ali, ele mais uns 3 homens ali, né? Uns 3 rapazes ali. Um ficou sem entender nada e aquele bicho esquisito, e de longe ele só enxergava aqueles 2 olhão branco, né? Que é igual quando bate a luz no olho de um bicho, assim, de um felino, de uma onça, ou também de um lobo, alguma coisa assim, de um cachorro, e fica aquela coisa opaca, assim, sabe? Então era aqueles 2 olhão branco assim, aquela figura toda preta e aquelas asas grandonas. Ele falou que fácil do seu Gervásio ali, mais ou menos pelo tamanho do galho, né? Pela árvore ali que ele já conhecia, era facilmente ali uma pessoa de 1,50 m, 1,60 m, uma pessoa assim de um pouco mais de média estatura, assim, sabe? Era grande, ele falou, muito, muito, muito grande mesmo. E aí era isso que assustava muito as pessoas que moravam por ali, a ponto assim de falarem que aquele bicho já tinha pego o cachorro. Outras pessoas, ele não conhecia história nenhuma de gente que falou que o bicho chegou a atacar, nada do tipo, mas tinha pessoas que falavam que tinha cachorro que tinha sumido, que era o bicho que tinha pego, e ninguém sabia o que era aquele bicho, aquele pássaro grande fedido que eles falavam, né? O pássaro gigante fedido, que aparecia ali de vez em quando e assustava as pessoas, além das outras aparições que tinham naquele brejo ali, né? Quando eu morei em Jundiaí, o lugar que eu morava, né, que era um centro budista e tal, Kadampa, então, enfim, recebia muitas pessoas, e aí essas pessoas de vez em quando recebiam visitas e tudo mais, enfim. E além disso tinha uma comunidade ali por perto ali que as pessoas se ajudavam e tal, enfim. E aí tinha aquela galera que frequentava, né? É nesse ponto que eu quero chegar. E aí eu conheci um rapaz ali, né? E ele tinha um tio chamado João, que esse tio dele tinha morado muitos anos na região de Petrópolis, no Rio de Janeiro e tal. E aí ele contava que o tio dele tinha deixado de morar no sítio, nas fazendas ali, e também tinha vindo morar com o restante da família em Jundiaí, devido a umas coisas esquisitas que o tio dele passou lá na fazenda que ele morava, lá em Petrópolis, né? E aí, tipo, as experiências mais esquisitas que o tio dele passou foi tá voltando pra fazenda onde ele morava à noite e ver pessoas andando na estrada assim, e aí quando ele passava de carro, dava alguns metros, ele olhava para trás, já não tinha mais ninguém.
Outra coisa muito, muito, muito estranha é que ele, no começo, logo que o tio dele comprou esse sítio, que era uma fazenda grande assim e tal, que de vez em quando ele via, dentro da fazenda mesmo assim, luzes vermelhas e azuis passando, como se fosse o giroflex de um carro de polícia, de uma viatura, né? E aí o mais estranho é que, tipo assim, o tio dele até pensou, nossa, a polícia entra aqui dentro pra fazer ronda, né? Mas ele, no primeiro momento, ele até meio que falou, tá bom, né? É carro de polícia, né? Às vezes estão procurando alguma coisa, estão procurando alguém. E ele via essas luzes, assim, de longe, né? Mas dentro da fazenda, assim... E ele ficava só observando, as luzes iam e sumiam, né? E uma ou outra vez ele também chegou a ver as luzes assim na mata, próximo da mata. E ele até ficava pensando assim, deve ter alguma estrada pro lado de trás, porque ele via... ele ficava numa região meio montanhosa, assim, a fazenda, né? Então tinha uma parte da fazenda que era bem plana e depois, assim, quando começava a mata, assim, a serra mesmo, era um pouco mais montanhosa, mas dava para contornar e do outro lado tinha outra região plana, né? E aí já começava um outro sítio, uma outra fazenda, segundo o que ele contou ali, que o tio dele comentava. E aí ele via, de vez em quando, lá em cima, lá essas luzes, que elas alternavam igual uma sirene de viatura. E aí ele, num dia aleatório lá, ele comentando com uma das pessoas que trabalhavam para ele ali na fazenda dele, né? Uma das pessoas que ajudavam ele com as coisas ali que ele cultivava, plantava e tal. Ele falou, meu... É normal aqui, a polícia entra aqui, faz ronda e tudo mais. Ele falou, rapaz, vem polícia pra esses lados não, só você chamar. Aí ele falou, ô louco, eu vi luz assim, 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 já há vários dias e tal. Você tá vendo coisa? Não vem carro de polícia pra cá. Aí se você quiser, eu tenho um parente aí, a gente pode perguntar pra ele depois se em algum momento vem alguém, se eles estão procurando. É até bom, né, tentar entender, né? Vai que eles estão procurando alguém que tá escondido pra esses lados, vai que eles estão sabendo de alguma coisa que a gente não sabe, né? E aí, beleza, ainda passou mais uns dias, aí eles conseguiram um contato com uma pessoa que tinha um parente, um familiar, um amigo que era lá de dentro da polícia, que poderia dar uma resposta mais assim confiável, né? Se tratando ou não de ser uma investigação, alguma procura, alguma coisa assim. E o cara garantiu que nunca, naqueles últimos tempos ali, nunca tinha sido mandado nenhum carro de polícia para aqueles lados. Então, seja lá as luzes que ele estava vendo lá à noite lá e de madrugada lá no sítio dele, em cima das árvores, nas estradas lá pro meio do pasto e tudo, não era alguém da polícia que tinha sido mandado para aquele lugar. E aí, beleza, então essa situação de às vezes passar pela estrada voltando para a fazenda e às vezes também de ver luzes vermelha e azul também na fazenda, em alguns lugares diferentes da fazenda, eram cotidianas para ele. Só que aí o que começou a realmente pegar muito, 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 muito para ele, que assim foi a ponto assim de ele, tipo, reconsiderar e achar que, tipo, alguma coisa esquisita tinha lá onde ele morava mesmo, foi o seguinte. Ele morava numa fazenda que era não tão antiga, mas um pouco antiga, comparada às outras fazendas que tinham ali na região, com umas casonas assim de 200, 300 anos, a casa dele não era tanto tempo assim. A casa dele era um pouco mais nova, até já reformada e tudo mais, assim e tal. Mas ainda tinham coisas de uma época mais antiga, assim, sabe? De uma época, assim, outro Brasil, né? Uma época ainda de monarquia e tal. E lá tinha umas decorações que eram uns rádios antigos, né? Aqueles rádios grandões e tal. Tinha uns móveis e tal, assim, sabe? Umas coisas assim de fazenda antiga. E tinha um rádio amador lá, que ele nunca usou, que era só um efeito que ficava no canto lá. O rádio ficava desligado, é o que ele acreditava, né? Que o rádio estava lá parado. E que era uma coisa muito pontual, que provavelmente quem colocou aquilo ali foi na época que eles começaram a reformar a fazenda, já pensando em vender a fazenda, ou alguém que morava por ali em algum momento sentiu a necessidade de colocar e largou lá e ficou de decoração. Um dia de madrugada, ele e a esposa dele, né, o seu João e a esposa dele lá sozinhos, né, na fazenda lá, e aí tinha mais um casal de funcionários que moravam numa casa quase grudada com a casa deles ali e tal, escutou barulho de chiado, sabe, chiado assim, sabe? De madrugada. Aí o seu João levantou, foi andando por dentro da casa, procurando da onde estava vindo o chiado. Era do rádio amador, que estava numa das salas de estar que tinha ali da casona que ele morava e tal, do casarão que ele morava. E ele ficou olhando aquilo, né, sem entender o porquê que o rádio amador estava funcionando.
E aí, no começo era só um chiado, aí depois ele falou que começou a vir umas palavras aleatórias, sabe? Tipo, verão, falou estação, sabe? Falou tipo verão, primavera, alguma coisa. Aí depois falou umas cores aleatórias, vermelho, cinza, não sei o quê. E números, uns números jogados assim, sabe? Tipo, jogados aleatórios. Aí ele até num determinado momento ele pensou em pegar e tentar mandar uma mensagem ali para perguntar o que era aquela comunicação que estava vindo naquele momento no rádio amador, só que ele ficou meio com receio, também não sabia mexer direito no rádio, né? E foi só isso, né? Foi a primeira vez que o rádio ligou sozinho de madrugada. Aí no outro dia ele chamou esse casal de funcionários que conheciam bem a região ali, né? E perguntou para eles, já viu alguém usando esse rádio aqui? Ele falou, não, esse rádio aí, desde que a gente trabalha aqui há 10 anos, nunca ninguém mexeu nisso aí não. Mas tá ligado ou não tá ligado? Eles foram mexer, eles viram que o rádio tinha a fiação toda ali, tinha alimentação de energia, tinha tudo bonitinho, mas não tava devidamente setado ali, arrumado para pegar nada, para funcionar. Tava parado, sabe? E aí ficou aquela sensação assim. Aí o senhor, né, que trabalhava para ele ali, falou: não, eu acho que eu sei quem vai poder ajudar a gente com isso. Tem um fulano que tem um comércio lá já na cidade e tal, que ele entende dessas coisas. Vou pedir para ele vai trazer para cá, vai trazer ração pra gente e tal. E vou pedir para ele já dar uma olhada aqui e falar com o senhor. Aí ele falou: beleza, né? Aí passou mais um tempo, né, desde que eles tiveram essa conversa. Aí num outro dia de noite, também assim, não tão madrugadão assim, o seu João também levantou e foi fazer alguma coisa na casa à noite, foi fazer um café, alguma coisa assim pra ele já tarde assim, e ele escutou o rádio amador como se tivessem duas pessoas conversando num idioma que ele também não entendia muito bem, que parecia ser alguma coisa meio russo, alguma coisa meio ucranianos, alguma coisa falando assim, truncado, e eram dois homens rindo de uma maneira muito esquisita, sabe? Dois homens rindo de uma maneira muito esquisita. E quando ele se aproximou do radioamador, aí eles pararam de falar. Enquanto ele estava na cozinha, que era alguns cômodos pro lado, estava escutando os homens falando e rindo, e quando ele chegou mais próximo do radioamador, ele parou de escutar aquilo. E aí ele ficou um tempo olhando assim, e logo que ele se virou de costa, o rádio fez uma voz sinistra, né? Tipo, falando alguma coisa que ele não entendeu, e desligou de novo, sozinho. Beleza, aí passou mais uns dias, aí o homem lá, que o senhor que trabalhava com ele, foi lá finalmente levar ração e tudo mais, e aí ele comentou. Aí o cara contou pra ele, né, que tipo, rezava umas histórias, rezava a lenda que tudo mais, que o antigo dono dessa fazenda que ele tinha comprado antes dele morar ali, o cara tentava se comunicar com umas coisas esquisitas através daquele rádio ali. Que ele tentava umas coisas meio mediúnicas, umas coisas meio assim de paranormal mesmo assim, mas era meio que lenda entre as pessoas ali, né? E que aquele rádio, de fato, nunca foi usado para se comunicar com cidade, com comércio, com nada do tipo. Era um hobby do antigo dono da fazenda lá que mexia com aquele rádio lá. E aí a galera nunca entendeu direito a pira, né? E nunca entendeu direito o que era aquilo, né? Aí o cara até brincou, não vai me falar, né? O seu João até brincou, não vai me falar que esse homem morreu aqui, né? E tudo mais. Não. Quando ele ficou velhinho, os filhos dele levou ele pra cidade e tudo mais. Depois que vendeu aqui, ainda ficou um tempão parado sem ninguém. Não tem história de assombração nenhuma aqui. A única coisa é que esse homem aí, ele estudava umas coisas meio mediúnicas assim e falava. Ele falou, o que eu posso falar pra você é que esse rádio, ele funciona, tudo bonitinho, mas pra ele funcionar, teoricamente, você tinha que ligar ele e ajustar ele e buscar comunicação com alguém. Não é pra simplesmente ele ligar e as pessoas começarem a falar do nada. Então, esquisito, né? E aí, beleza. Aí depois essas experiências e esse negócio do rádio e tudo mais, e as luzes e as pessoas que ele viu e sumiam na estrada, ele falou, não é pra mim, essa fazenda aqui talvez não seja a melhor fazenda que eu poderia encontrar, vou voltar lá pra minha região, lá pra Jundiaí, vou plantar uva, mexer com vinho, com umas coisas que eu já fazia lá, e vou ficar por lá mesmo, um pé na cidade, um pé no sítio lá, e é isso, né? E aí ele vendeu essa fazenda que ele tinha lá na região de Petrópolis, vendeu tudo que ele tinha lá, e comprou uma coisa menor, e comprou uma casa na cidade de Jundiaí, comprou um sítio ali, onde ele também mexia com os vinhos dele, mas não morava mais no mato, não, porque ele tinha essas experiências meio sobrenatural, meio esquisita aí. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, curta, comenta.
Esses foram os relatos de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês perderam um dos últimos vídeos, eles estão aparecendo aqui do meu ladinho agora. E é claro que se você ocultar, que é essa opção nova aí do YouTube, eu vou estar apontando pro nada aqui. Mas de qualquer forma é para eles aparecerem aqui para vocês. Se vocês perderam um dos últimos vídeos, fica a recomendação aí. Os últimos relatos estão incríveis, incríveis, incríveis. Tamo junto, é isso. Até mais.